Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vim aqui apresentar a psicografia de Liana Friedenbach, que foi canalizada pelo médium Luciano de Paula. Essa psicografia ela foi me enviada por e-mail no dia 15 de dezembro de 2022. São relatos muito fortes de tudo que a Liana passou ali naquele sítio, que só a Liana sabe o que ela sofreu ali na mão daqueles monstros, daqueles homens macabros, daqueles homens malignos naquele sítio do terror. Quem não viu o vídeo da Liana está aqui no canal como caso Champinha, e tudo ali que foi revelado através da espiritualidade bate tudo certinho aqui com a psicografia que foi me enviada. Então, meus amores, eu convido a todos a ver o vídeo do caso Champinha, que já está aqui no canal, e ouvir a psicografia da Liana Friedenbach. Vale muito a pena, são relatos nunca revelados pela mídia, porque só a Liana sabe o que ela sofreu ali, naquele sítio macabro, aquele sítio do terror. Então eu convido a todos vocês para ouvir a narrativa da psicografia de Liana Friedenbach, canalizada pelo médium Luciano de Paula. Era o ano de 2003, já estava quase no fim do ano. Estávamos já nos últimos dias do mês de outubro. Eu havia conhecido Felipe já fazia 3 meses. Era o meu último ano no ensino médio, o terceiro colegial. Entrei na escola no segundo semestre. Conheci muito pouco meus colegas da escola, mas o bastante para fazer amigos. Eu sempre fui um pouco reservada, gostava mais de ficar estudando, ouvindo as minhas músicas, escrevendo, dentre outras coisas. Sobre escrever não era nada demais, apenas coisas sentimentais que toda menina da minha idade sempre gosta de escrever. Lembro-me bem do piercing que coloquei naquele mês de outubro, apesar da insistência e da negação de meu pai que não ia ficar legal em mim. Mas eu queria e queria muito, e assim o fiz. Certo dia, lá bem no comecinho de agosto, conheci por meio de amigos o Felipe, o cara que eu comecei a namorar. É incrível, mal acabamos de nos conhecer e em uma semana já estávamos namorando. Ele me disse que como podia ser eu não ter um namorado, porque eu era muito bonita. Para alguém como eu, que nunca tive um namorado, fiquei logo encantada com tais palavras. Sem pensar e numa ingenuidade tamanha, acreditei em tudo que ele me dizia, que estava gostando de mim, que estava apaixonado. Fiquei eu também completamente encantada com tamanho carinho e olhar profundo. Eu estava me sentindo a tal, a super e ao mesmo tempo muito feliz em saber e ter alguém que gostava muito de mim, alguém que não era a minha família. E todos os dias, entre os intervalos das aulas, lá estávamos nós juntos. A gente não estava na mesma classe, mas nós encontrávamos durante os intervalos das aulas. E dentre nossas várias conversas, eu contei a ele o meu desejo de futuramente me tornar monitora de acampamentos, o qual eu adorava acampar, e também a minha vontade de ser professora de educação física, pois sempre fui apaixonada por exercícios físicos e o meu cuidado com o meu próprio corpo era extremo, tudo muito relativo. Mas nós queríamos nos conhecer melhor e foi daí que combinamos em acamparmos juntos, em um fim de semana qualquer, pois acampar veio muito a calhar com o nosso desejo de nos conhecermos mais intimamente. Conversei com meus pais sobre o nosso intento de podermos acampar. De imediato, por parte de minha mãe, ela negou. Não queria que eu saísse com o Felipe para lugar algum, pois achava que eu era muito nova para ficar saindo por aí com qualquer pessoa, ainda mais o Felipe, que eu havia conhecido há apenas 3 meses somente. Então, ela relutante disse para que eu fosse falar com o meu pai e pedisse para ele. Mas na verdade, ela, a minha mãe, não queria nem que o meu pai deixasse. Ele também não deixou. Decidi ligar para o Felipe e dizer a ele que desistisse, porque meus pais não deixariam que saíssemos juntos, ainda mais para o meio do mato.
Eu disse que queria ficar em casa, mesmo estudando para a prova, era final para fechar o ano. Eu sempre fui muito aplicada, muito estudiosa, valorizava os meus estudos, tanto quanto a beleza de meu corpo, coisas que para mim eram muito sagradas depois de meus amigos e o amor da minha família por mim e eu por eles. O Felipe me disse: Ué, vai pular fora agora? Não confia em mim? Liana, a gente está se conhecendo agora, é a nossa oportunidade, talvez a única da gente ficar sozinhos e se conhecer mais intimamente, sabe? Li, eu quero muito conhecer você. Você não quer ser monitora de acampamentos? Tá aí uma oportunidade para você ir ganhando experiência. Vai, vamos, Li, vai, a gente dá um jeito. Olha aqui, vamos fazer o seguinte: você diz para o seu pai que você vai viajar com a comunidade israelita da qual você frequenta e diz que vocês vão para a praia. Daí você arruma suas coisas e eu passo aí no seu apartamento para te buscar, para a gente ir. Se caso seu pai perguntar, diz para ele que eu que vou te levar para onde o grupo de jovens vai se encontrar, para entrar no ônibus. Fica pronta, que daqui a pouco eu passo para te buscar. Naquele dia eu não estava com muita vontade de sair de casa. Eu não estava muito legal. Sei lá, estava sentindo uma coisa muito estranha dentro de mim. Mas eu não quero desfazer do Felipe. Eu não queria decepcioná-lo, porque a gente já tinha meio que combinado, mas eu tinha receio dos meus pais não deixarem. Foi então que segui o conselho do Felipe e decidi mentir para os meus pais. E deu certo, ao menos isso podia fazer com o Felipe. Ele me levar para o local onde o grupo de jovens da comunidade israelita iria se encontrar para ir de viagem para a praia naquele mesmo dia. Essa viagem à praia realmente aconteceu, mas eu não fui na verdade. Saí para acampar com o Felipe, mesmo sentindo dentro de mim que algo não estava bem como eu mesma não estava. Mas não liguei muito, afinal era só um fim de semana, logo a gente ia estar de volta e ninguém desconfiaria de nada, com exceção de minha melhor amiga, a Michele, a qual eu fiquei mais de uma hora conversando ao telefone. Ela insistiu muito para que eu não saísse naquele dia, não fosse para lugares que não conhecia, mas eu disse que confiava no Felipe e que não queria decepcioná-lo, que já que ele disse que o lugar era lindo, então tudo bem. Pedi a ela que guardasse segredo e que não contasse a ninguém, e ela topou. E o coitadinho do meu irmão, que assim como a mim, também guardou segredo, quando contei a ele para onde eu iria, porque a gente era muito unido e nutríamos um carinho profundo um ao outro. Sempre amei muito o meu maninho. Prometi a ele que em breve eu ligaria para ele. As horas se passaram e chegou o momento da gente ir. O Felipe logo apareceu para me buscar e saímos antes de anoitecer. Passamos em um supermercado para comprar alimentos, compramos miojo, leite em pó e alguns doces. Como já estava tarde, não haveria mais ônibus para Embu-Guaçu, que é para onde iríamos. Então, decidimos ficar passeando um pouco pela cidade. Chegou uma hora que eu já estava cansada de andar, então pernoitamos lá no vão do MASP para esperar o ônibus para Embu-Guaçu, que chegaria logo que amanhecesse. Por um tempo, durante aquela noite, ou melhor, naquela madrugada, me senti muito protegida. Pelo menos foi o que eu achei que estava acontecendo, mas eu mal sabia que surpresas tenebrosas me aguardavam. Eu tentei dormir um pouco no colo do Felipe, eu estava muito cansada, e era a primeira vez na vida que eu passava a noite fora de casa com alguém que eu havia acabado de conhecer, ou que eu mal conhecia. Hoje penso na ingenuidade, o quanto eu fui ingênua e o quanto do tudo que eu estava deixando para trás, inclusive a minha própria vida, da minha existência carnal. As horas se passaram e eu dormi profundamente no colo do Felipe. O ônibus chegou e partimos com destino a Embu-Guaçu, para um lugar que eu nunca fui,
que eu não conhecia sequer. Sabia que existia. Foram 3 horas de viagem que para nós jamais teria volta. Eu senti algo estranho, mas eu não liguei. Achava que era apenas coisa da minha imaginação. Eu senti uma espécie de tristeza e alegria ao mesmo tempo, que em breve saberá o que significa aquilo. O ônibus chegou ao tal local e já vi a placa que dizia Embu Guaçu e um tanto de quilômetros que nem me lembro, pois para mim o que mais se destacou foi a palavra Embu Guaçu. Quando estávamos desembarcando, várias pessoas ficavam olhando para mim. Eu achei super estranho aquilo, aquela gente me olhando. Estranho, mas procurei nem ligar e pensei comigo mesma, devem ter me achado bonita. As pessoas costumavam e ainda nos dias de hoje têm essas atitudes de reparar nos meus olhos. E achei que devia ser por isso. Sim, eu tenho olhos azuis. Ainda tenho olhos azuis. Eu também gostava e gosto da cor dos meus olhos, mas achava naquele dia que as pessoas exageravam um pouco. Eu apenas tinha e tenho olhos azuis, não é nada demais. Se me acham muito bonita, além dos meus olhos, eu ficava muito feliz por isso e me enchia de vaidade. Ainda mais, pois eu sempre fui muito vaidosa. Até ensaios fotográficos eu já fiz. Foi meu pai que levou. Ele me incentivou a fazer e eu fiz. Tem fotos minhas até hoje deste momento, ensaio. Eles as guardam com muito carinho, os meus pais. Pois bem, desembarcamos do ônibus e seguimos por uma estrada de terra, e enquanto seguíamos o nosso percurso, outra vez a mesma atitude das pessoas, um monte de gente ficava me olhando para nós. Depois entendi que, na verdade, eles conheciam o Felipe, que sempre esteve ali e andou por aquele caminho por diversas vezes. E eu nunca tinha estado ali. Como eu era bonita, meu cabelo, minha roupa chamam muito a atenção de todos naquele lugar, pois nunca tinham me visto ali. E por causa das nossas mochilas também. Enquanto íamos caminhando por essas estradas, passaram por nós 2 homens, 2 rapazes, sim, eles que eu nunca tinha visto antes na minha vida, que algum tempo depois eu vim a saber de quem se tratava, vim saber pelos pensamentos do Lu, o meu médium. Eu sabia o que tinha acontecido comigo, mas por causa do traumatismo eu não me lembrava dos nomes. Foram eles o início de todo o horror que se abateu sobre mim. A gente estava caminhando pela estrada quando eles cruzaram conosco e eu ouvi nitidamente um deles dizer: "Quem é a gostosa?" E cochichavam entre si, algo que eu não conseguia ouvir ou sequer entender sobre o que diziam. E eu, como toda moça que se preza, procurei não ligar, porque nós mulheres já aprendemos desde pequenas quem faz provocações só por interesse e quem realmente elogia porque acha a gente bonita. E quando dizem que somos bonitas e percebemos pelos olhos, quando estão realmente gostando de nós. Sim, eu era bastante ingênua, mas não era boba. Eu estava ali com o meu namorado e aqueles homens mexendo comigo com aquele atrevimento todo. Eu não gostei da aparência de nenhum dos dois. Eram horríveis e o menor deles parecia mais um marginal, e eu não sei como distinguir a aparência, mas eu não gostei, tive medo que nos perseguissem, mas como eu estava com o Felipe, me senti um pouco protegida e procurei não ligar, mas e nem ficar pensando naquilo. Continuamos o nosso percurso e em mais ou menos uma meia hora, 40 minutos, não sei precisar o tempo que se passou, até chegarmos ao tal sítio. Lá chegamos. Sim, era um sítio abandonado que o Felipe me contou que ia desde pequeno neste lugar. Pelo que me disse, o lugar era lindo, tranquilo, bem sossegado e que eu ia gostar, que ali ninguém iria incomodar a gente.
e que poderíamos fazer o que quiséssemos, que nada de ruim, nada de mal ia nos acontecer, que eu podia confiar. Quando chegamos, ainda andamos mais um tempinho, uns 10 ou 15 minutos, também não sei precisar o tempo, mas não foi muito tempo. Quando chegamos de imediato, já fui me decepcionando com o lugar. Ao adentrarmos o sítio, pensei estar enganada. Nossa, é esse o lugar? Bom, vai ver que é só aqui, na entrada, que é assim, e lá para frente deve ser bonito, como Felipe me falou, como ele me prometeu. Mas a energia que eu senti naquele lugar, quando chegamos, não me deixou ótima impressão. Pois bem, caminhamos mais um pouco e o que eu vi me deixou completamente decepcionada e desanimada. Um lugar completamente fechado, muito mato, mas muito mato mesmo. Pensa em algo abandonado, mas muito abandonado mesmo, e um ar sinistro que emanava daquele local. Tive medo, olhei completamente séria e bastante desapontada para tudo ao meu redor. Na hora eu pensei em voltarmos, irmos embora imediatamente daquele local. E de novo, o mesmo sentimento de algo não estava bem, só que dessa vez bem mais forte e mais intenso. Aquela impressão ruim, não apenas impressão, uma sensação de algo de muito ruim estava para acontecer. Eu pedi para o Felipe para irmos embora, que eu não estava gostando daquele lugar, e ele me disse: Fica calma ali, é impressão sua, não vai acontecer nada. Fica tranquila, eu já te falei que eu venho aqui desde pequeno e nunca aconteceu nada. Olha, a gente andou pra caramba, ficamos lá um tempão esperando o ônibus chegar, viajamos durante 3 horas e ainda tivemos que andar mais um pouco. E outro ônibus só amanhã de manhã, porque até a gente chegar lá no ponto já vai ter passado a hora do ônibus que passa durante a tarde para pegar os moradores daqui da região. Fica calma, relaxa, amor, é só impressão sua. É porque é uma mata fechada e é só uma mata fechada. Sítios costumam ser assim. Vai-lhe, fica calma e me ajuda a armar a barraca aqui. Depois a gente deita, toma um vinho, fica conversando e tenta dormir um pouco. Estamos cansados. A gente andou pra caramba. Fica calma e confia em mim. Não confia não, pô. Relaxa. Ele me pediu para relaxar, mas por dentro eu não estava nem um pouco relaxada. Eu estava totalmente inquieta e não vi a hora de poder sair dali. Pensei até em ligar para o meu pai mesmo, que ele brigasse comigo. Eu sei que ia ter que ouvir uma dura do meu pai, um baita de um sermão, mas eu preferia isso a ter que continuar naquele lugar horroroso. Eu não gostei, percebi que ele, o Felipe, havia mentido para mim. Ele me fez mentir para o meu pai e, ao mesmo tempo, também mentiu para mim. Me senti enganada, me senti uma boba. Vai, Liana, vamos? Você não quer ser monitora de acampamentos? Você me contou que tinha vontade de ser. É a sua chance de ter experiência com acampamentos, é a nossa chance de nos conhecermos, ficarmos mais íntimos, de poder ter mais confiança um no outro. Pode confiar, você não confia em mim? Não gosta de mim? O lugar lá é lindo, você vai gostar muito. Eu vou lá desde criança e conheço muito lugar. Não precisa ficar com medo, a gente vai estar juntos e se conhecer. Se alguma coisa acontecer, eu te protejo. Vamos, pode confiar. Depois vai ter tempo de sobra para você continuar estudando para a prova. Vai, vamos? Sim, foi exatamente o que ele me disse, que me convenceu. E eu não queria desfazer dele, decepcioná-lo. Eu não tinha o costume de desapontar as pessoas, de deixarem elas tristes comigo por alguma coisa errada que eu fiz. E então, contra minha própria vontade, fiz o que ele me pediu para fazer mentir para os meus pais. Sabe quando uma garota quer ficar descolada entre amigas? Todas querem ter um namorado e ter a primeira vez
com esse mesmo namorado, só que eu queria sim ter a minha primeira vez, mas com alguém que fosse para sempre, um alguém que eu fosse namorar sério, noivar, casar e ter meus filhos com esse cara, do tipo envelhecermos juntos. E então, mesmo muito decepcionada e triste porque não era o que eu esperava e também por me sentir enganada, traída, feito de boba, ajudei a armar a barraca, até porque eu não sabia o caminho de volta. Eu nunca tinha estado ali e era a primeira vez que eu via e sabia da existência daquele local. O lugar me dava pavor, pois era muito sinistro. E a tarde caía. Por fim, questão de alguns minutos, terminamos de montar a barraca e pegamos as nossas mochilas e levamos para dentro da barraca. Estávamos exaustos e eu dizia insistentemente para o Felipe: Fê, vamos embora. Eu quero ir embora, sei lá, eu não tô curtindo esse lugar. Tá estranho, cara. Você me disse que era um lugar bonito, tranquilo, mas não é isso o que eu tô vendo. Tô sentindo uma coisa estranha. Eu não sei, não tá legal. Vamos desmontar a barraca, pegar as coisas e irmos embora. Eu quero ir para minha casa. Eu tentei, mas era sempre a mesmíssima resposta. Li, eu falei, fica tranquila, não tem nada, não vai acontecer nada. Eu não te falei que eu venho aqui desde pequeno? Então fica calma. Olha, vamos abrir um vinho aqui. Daí você relaxa, o vinho vai te deixar mais calma. Não vai acontecer nada, senão eu não te traria aqui, se soubesse que poderia acontecer alguma coisa de ruim. Aqui, tá, amor? Fica tranquilo. E então o Felipe abriu a garrafa de vinho e eu tentei ficar mais calma. Pegamos os copos e tomamos. Ele me deu um beijo, mas o clima de romance para mim acabou ali mesmo. Ele me deu um beijo, mas eu não conseguia retribuir. Eu estava muito decepcionada, meio que assustada com o lugar e ao mesmo tempo muito preocupada. Era um misto de tudo um pouco. O Felipe estava tão cansado que só tomou o primeiro copo de vinho e já caiu, no sono. Eu fiquei um pouco mais forte, até porque a preocupação, a decepção e o medo daquele lugar não me deixaram ficar realmente tranquila. Eu só tomei um pouco de vinho e não cheguei a tomar o copo todo. O meu celular, que havia trazido para ligar para o meu irmão e para Michelle, a minha melhor amiga, estava no chão da barraca, mas bem próximo do Felipe, e eu tive receio de pegar e ele acordar e perceber que eu estava ligando para o meu pai, porque a gente fez tudo escondido. E ligar para o meu pai, àquela altura da situação, seria como quebrar o voto de confiança que eu depositei no Felipe. Quero dizer, ao menos para ele, porque para mim a confiança já estava quebrada, pois me prometeu uma coisa e me deu outra. Disse que o lugar era bonito, lindo, que eu iria gostar e chego no lugar, o lugar é tenebroso. E eu me perguntava como ele podia ter feito aquilo comigo, me tratar daquele jeito, sabe? Eu querendo ir embora e ele me dizendo para ter calma, que era só impressão minha, que não tinha problema algum. Penso sempre que se fosse outra pessoa, inclusive se fosse o Lu, o meu namorado de vidas passadas, o meu médium, como ele mesmo já disse, e eu sei, tenho certeza que faria para me proteger e cuidar de mim, que me tiraria imediatamente daquele lugar e me levaria de volta para casa. Não ia me deixar com medo e preocupada num lugar medonho daqueles. Pensa num lugar cheio de escassez e abandono. Um monte de mato, lugar muito, muito mato fechado mesmo. As poucas coisas que tinha, porque tinha uma casa velha lá, um quiosque, mas tudo caindo aos pedaços e a casa quase desmoronando. Umas estátuas de maneira pavorosa que o Felipe me contou que foram feitas e esculpidas pelo antigo dono e morador do local. Eram de dar arrepios, e eu, uma mulher, uma moça de família, enfiada num lugar daqueles. Eu me atrevo a confessar que até um pouco de revolta me deu. Ele, o Felipe, mentiu descaradamente para mim, porque quando chegamos ele mostrou tudo aquilo lá. Eu sempre fui uma pessoa alegre, brincalhona, mesmo muitas das vezes sendo muito reservada. Mas, naquele momento, todas as minhas expectativas sobre aquele lugar, eu tinha o clima de romance que eu queria tanto somado à confiança, esperança e ser toda extrovertida, porque eu estava com quem eu amava e era assim que tinha que proceder.
porque eu estava feliz, mas depois de tudo aquilo que eu vi, como realmente era o lugar, tudo que eu sentia sumiu. Eu não estava mais extrovertida, eu não estava mais ansiosa para viver um romance, já não estava mais querendo ter a minha primeira vez. Eu não sorria e só conseguia ficar muito séria devido à minha preocupação e o tempo todo só pensando sair dali. E como sair dali? Fugir. Sim, eu queria fugir e até planejei como fugir dali. Nem que fosse sozinha, mas tentaria fugir. Enquanto o Felipe dormia profundamente, tentei pegar o celular, mas o celular fazia barulho ao digitar o número. Para quem ligássemos? Eu queria fazer isso discretamente, pensei em abrir a barraca, pegar todas as minhas coisas, colocar na minha mochila e sair dali sem ele me ver. Sei lá, eu ia dar um jeito de voltar para minha casa, nem que fosse sozinha. Ia tentar achar o caminho de volta. E lá fora eu ia tentar, de algum jeito, ligar para o meu pai, para ele vir me buscar. O problema é que eu tinha deixado na caixa postal para que meu pai não nos ligasse de volta, porque eu já tinha falado com ele lá no vão do MASP, onde eu menti para ele pela segunda vez. Como me arrependo, tadinho. Ele tinha me telefonado para saber como é que eu estava e eu mal pude imaginar que seria a última vez que nós falássemos nesse mundo. Liana? Oi, filha. E aí? Tá tudo bem? Como tá a viagem? Tá indo muito bem, pai. Daqui a pouco a gente vai estar chegando, tá bom? Sim. Ué, que silêncio! Tá acontecendo alguma coisa? Não, é que tá todo mundo meio que dormindo, sabe? Mas tá tudo bem. Por quê? Não, por nada, Liana. Então, tenha uma boa viagem e me avisa se acontecer alguma coisa, tá? Tchau, filha. Um beijo e boa viagem. Tá, outro, pai. Tchau. Foi a última vez que a gente se falou. Eu sinto muitas saudades dele. Além de meu pai, ele era meu amigo e me amava muito. Ainda me ama, meu paizinho do coração. Eu ainda amo todos eles, meus amigos, minhas amigas, e mesmo não tendo mais comunicação, o sentimento continua, mesmo sem a convivência diária que tínhamos, mesmo de longe. Então eu tentei abrir a barraca, tentei pegar o zíper e deslizá-lo, bem silenciosamente, discretamente, para que o Felipe não percebesse o meu ato. Estava muito silencioso lá fora, apenas o barulho de alguns passarinhos, mas com receio que ele acordasse, eu parei por um tempo e tomei o resto do vinho que estava no copo. E depois tentei relaxar e também dormir um pouco. E de fato adormeci, mas fui acordada de repente por um barulho de estalos e passos vindos de lá de fora na mata. Alguém estava caminhando por lá e pude ter a nítida impressão que vinha de encontro à barraca. Fiquei completamente assustada, tive medo e então tentei desesperadamente acordar o Felipe. Fê, acorda! Eu escutei um barulho. Acorda, Felipe! Vem vindo, gente aí, acorda! Eu fiquei sacudindo ele para ele acordar, até que acordou. Ah? Que? Quem? Liana? Quem tá vindo? Aí, escuta, vem vindo gente aí. É os passos se aproximando. Não deu tempo para quase nada. O Felipe e eu tentamos segurar o zíper da barraca para não invadirem ela e, de repente, vimos algo pontudo furando e deslizando de cima a baixo, fazendo um buraco enorme na barraca, no lado da frente, e então escutamos: quem é o riquinho aí? E aquele ser horrível olhando para a gente. Eles estavam em dois e nos puxaram. Um deles apontou uma espingarda para o Felipe, falando para ele sair da barraca. O outro me pegou pelo meu pulso esquerdo e me puxou para fora. Fiquei com muito medo e disse ao menor deles, que na verdade era um pouco menor que eu:
pois eu tenho 1,70 m de altura, e ele deveria ter 1,65 m mais ou menos. Eu disse para ele que minha família tinha dinheiro e que poderia pagar o resgate, e ele disse: É? Cadê a carteira? Eu quero a carteira. Deixa eu ver, eu quero dinheiro. E peguei a minha carteira e nela havia apenas R$ 45 que sobraram das compras que eu fiz com o Felipe. E ele pegou a minha carteira e roubou todo o dinheiro que restava e jogou a carteira de volta dentro da barraca. Cê é bonita, hein? Só que eu tô pensando em fazer diferente. Que tal a gente levar esses dois para ficar com a gente lá na casa? O que você acha, hein, Pernambuco? É uma boa ideia fazer uma festinha com esses dois aqui. Vira de costa os dois. Dá corda aqui, Champinha. Fica quieta e põe as mãos para trás. Ele, o cara chamado de Pernambuco, disse para eu ficar quieta e colocasse minhas mãos para trás. Daí ele me amarrou e amarrou, o Felipe também, enquanto que o outro menor do que eu segurava a espingarda apontada para a gente o tempo todo. Depois pegaram umas toalhas compridas, vendaram a gente para que não víssemos o caminho, para não deixar rastros para nós de onde estávamos indo. Eu não sei dizer o quanto tempo durou nossa caminhada, mas eu comecei a ficar agoniada, parecia que não chegava e eu sempre com aquela bendita toalha na minha cabeça, cobrindo totalmente o meu rosto. Não deu para ver absolutamente nada, eu só tinha noção de onde eu pisava, porque eu sentia que era terra, que tinha pedras, como em todo lugar desde quando chegávamos. Mas eu só era guiada e pela primeira vez na vida pude sentir como é a vida de uma pessoa cega, mesmo que por tão breve tempo. O tempo passou e andamos que parecia não ter fim, e quando me foi tirada a toalha da minha cabeça, me deparei com um lugar ainda mais pavoroso. As paredes eram horríveis, todas completamente encardidas, o chão mais sujo ainda, e a bagunça daquele lugar era grotesca. Tudo completamente nojento, várias coisas espalhadas pela casa toda, tudo muito mal cuidado. De imediato já separaram a gente. O Felipe ficou em um quarto amarrado e fecharam a porta, e eu fui levada para um outro quarto, talvez o lugar mais bagunçado e sujo da casa toda. Ele, que eu sempre costumo chamar de horrível, mas como eu estou detalhando tudo, eu vou dizer o nome: Champinha. Ele me empurrou, me jogando na cama e foi falando: E aí, gostosa, já transou alguma vez na vida? Não? Então agora a gente vai transar. Eu fiquei apavorada, eu queria sim ter a minha primeira vez, mas com o meu namorado, com quem eu amava, e não com aquele ser asqueroso, horrendo. Daí ele me deitou na cama e foi puxando a minha calça, minha calcinha, e eu tentei relutar, tentei gritar, mas fiquei com medo, pois não sabia a reação daquele cara, e tentei fugir, mas ele me segurou e me jogou de novo na cama e me deu um soco no meu braço, e eu vi e senti que eu ia mesmo ser estuprada. E disse a ele: Por favor, não. Eu comecei a chorar, mas mesmo assim eu decidi ficar calada, pois eu não teria escapatória, porque além das portas estarem todas trancadas, já estava quase anoitecendo e eu nem sabia onde eu estava, e foi então que eu fui estuprada pela primeira vez. Senti muita dor e comecei a chorar. Ainda mais. Eu estava sentindo dor, muita dor, e ele não parava. Não sei precisar o quanto tempo durou, mas quando terminou, me senti um lixo, me senti muito nojenta. Para quem era vaidosa e cuidava muito da aparência do corpo, dos cabelos, agora eu me sentia muito podre. Eu estava horrível. Me senti não só abusada, mas invadida, traída, a minha confiança.
que já não existia mais, e pensava a todo instante, a todo momento nos meus pais, meu irmão, meus amigos, inclusive a minha amiga Michele, o quanto eu fui uma boba em não aceitar o pedido dela para eu não ir para aquele lugar. Hoje penso que apesar de eu estar apaixonada pelo Felipe, ao menos eu achava que estava, quando na verdade eu estava era iludida. Hoje penso que até mesmo a Michele tinha lá no fundo um pouco de desconfiança do Felipe. Foi ela, a me tentou tirar a própria vida. Isso mesmo, ela tentou cometer suicídio, a Michele, depois que ficou sabendo que eu tinha desencarnado, pois se sentiu muito culpada. Eu a vi como ficou e chorei muito. Tentei me comunicar com ela, não só com ela, mas com vários deles, inclusive meus pais, meu irmão e meus avós, tudo sem obter um êxito sequer. Voltando a casa, naquele dia eu fui estuprada 2 vezes, uma pelo Champinha e outra pelo Pernambuco. Aquela primeira noite fiquei sem comer nada e sem dormir. Eu não dormia, eu não conseguia. E como eu iria conseguir com aqueles caras o tempo todo me olhando, me vigiando? Como eu iria dormir com aquela gente que eu não conhecia? Sabe-se lá o que fariam comigo enquanto eu estivesse dormindo? Eu tinha receio, medo de dormir e acordar com algum daqueles homens horríveis em cima de mim. Às vezes, vinha a cozinheira que eles contrataram para cozinhar na casa para todos nós, mas eu não comia, nunca comia, tinha nojo de tudo e de todos ali dentro daquela casa e pensava a todo instante em ir embora, em como fugir e também em como eu fui ingênua. O Lu, o meu namorado de vidas passadas, sempre me diz que não é problema nenhum eu ser ingênua, isso significa pureza, como ele mesmo diz, e que o que eu não posso é deixar as pessoas se aproveitarem da minha ingenuidade, da minha pureza, e que foi o que aconteceu. O que aconteceu, deixei a minha ingenuidade falar mais alto que eu mesma. Ele, o Lu, o meu médium, me disse que se estivesse lá as coisas seriam diferentes, muito diferentes, até porque ele não me levaria jamais para aquele lugar. Foi o que o Lu me disse. Onde já se viu um cara apaixonado arriscar a vida da amada, uma dama como eu, levando ela para uma pocilga daquelas, um lugar horroroso daqueles? Eu fui estuprada durante 5 dias naquela casa. Eu não sei dizer quantas vezes eu fui estrupada, mas foram mais de 10 aproximadamente. Eu não estava aguentando mais. Se antes eu me sentia um lixo, eu fiquei me sentindo pior ainda. Tentaram fazer eu comer, mas eu não comia. Foi o Pernambuco, o Champinha, só queria saber de me estuprar e me bater. Se eu não sabia o que era e como era o inferno, ali eu tive uma das piores experiências sobre o tal inferno, que tanto as pessoas falavam, até que chegou o dia em que saímos para fora da casa. Isso foi por volta do 3º dia e foi logo pela manhã. Naquele mesmo dia, vi e ouvi algo que me deixou muito mais apavorada do que eu já estava. Não sei, mas pelo que sinto foi vingança. Foi isso o que o Lu e eu conseguimos descobrir ainda neste ano de 2022. É que eu sei que estamos no ano de 2022 e eu digo, estamos porque ainda estou nesse mundo, não mais encarnada, mas como espírito. Foi isso que descobrimos juntos lá no mês de setembro. O Felipe e o Champinha se conheciam e muito bem. Em vez ou outra, eu via lá mesmo dentro da casa o Pernambuco buscar o Felipe, tirar ele lá de dentro do outro quarto, desamarrar ele, pô-lo para brigar com o Champinha. Eu ficava apavorada porque era briga, briga mesmo, e o Felipe sempre conseguia bater no Champinha. Daí o Felipe ganhava a briga e o Pernambuco pegava ele e dizia que já
champinha, daí o Felipe ganhava a briga e o Pernambuco pegava ele e dizia: Chega, chega de brigar, para com isso. Aquele lugar tinha um silêncio sinistro e eu pensava que era impossível alguém achar a gente ali. Eu percebi isso nesse mesmo terceiro dia em que estávamos ali.